Ele olhou para mim e sorriu. Foi isso que Samuel Almeida pensou quando entrou em casa mais cedo naquela tarde em um bairro silencioso de São Paulo. A pasta de trabalho escorregou da mão e bateu no chão. Seu filho Lucas, de apenas 6 meses, o mesmo bebê que os médicos juraram ser cego desde o nascimento, estava com os olhos fixos no rosto da nova empregada e sorria como se reconhecesse o mundo pela primeira vez. 6 meses antes, a vida de Samuel tinha desmoronado em um hospital da capital. Sua esposa Vitória morreu poucas horas depois do parto. Ele segurou a mão dela até o fim, enquanto o choro do recém-nascido ecoava no corredor. Pouco tempo depois veio o segundo golpe. Seu filho nunca vai enxergar. Samuel tentou de tudo. Luzes, brinquedos, coloridos, sons. Nada. Lucas nunca reagia. Nunca olhava. A casa, antes cheia de risadas, virou um lugar pesado, quase um túmulo. 3 funcionárias pediram demissão. Ninguém aguentava aquele silêncio. Até o dia em que Ângela, uma jovem simples criada em abrigos, começou a trabalhar ali. Invisível, como sempre fora a vida inteira. No 5º dia, enquanto limpava a sala, ela tocou a mão do bebê. Lucas segurou seus dedos. Não foi reflexo. Foi resposta. Nos dias seguintes, Ângela percebeu coisas que ninguém mais via. Um leve virar de cabeça quando ela cantava. Olhos seguindo a luz da janela. Algo estava errado. Muito errado. E naquela tarde, quando Samuel entrou e viu o impossível com os próprios olhos, tudo o que ele acreditava começou a ruir. Porque às vezes não é que a criança não enxerga, é que alguém não quer que ela veja. Isso não é milagre. Isso é mentira. Samuel Almeida ficou parado na porta por longos segundos, tentando entender o que tinha acabado de ver. O sorriso do filho ainda queimava na memória dele como um clarão no escuro. Lucas, o bebê, que diziam não enxergar nada, tinha olhado. Tinha reconhecido alguém. E não tinha sido ele. O que acabou de acontecer aqui? A voz de Samuel saiu baixa, quebrada. Ângela sentiu o chão sumir sob os pés. Ela queria explicar, mas sabia que qualquer palavra dita errado podia soar como loucura. Seu filho reage, disse com cuidado. Não o tempo todo, mas reage. Samuel riu sem humor. Um riso cansado de quem já tinha se agarrado à esperança demais. Todos os médicos disseram que ele é cego. Eu aceitei isso. Enterrei isso. Eu sei, respondeu ela. Mas tem coisas que não batem. Naquela noite, Samuel quase não dormiu. Ficou sentado na poltrona do quarto do filho, observando cada movimento mínimo, cada respiração. Pela primeira vez em meses, o silêncio não parecia vazio. Parecia atento. Nos dias seguintes, Ângela passou a observar ainda mais. Não como funcionária, como alguém que se recusa a fingir que não vê. Quando cantava baixinho, Lucas virava o rosto. Quando a luz da manhã atravessava a cortina, os olhos dele acompanhavam. Era sutil. Quase invisível. Mas era real. O estranho era que isso só acontecia quando certas pessoas não estavam por perto. Toda manhã, o mordomo da casa, seu Chen, entrava no quarto com um cuidado quase mecânico. Segurava Lucas com firmeza, aplicava algumas gotinhas nos olhos dele e saía sem dizer palavra. Depois disso, o bebê ficava horas imóvel. Olhar opaco. Corpo mole. Como se tivesse desligado. Que remédio é esse? Ângela perguntou um dia, tentando soar casual. Tratamento, respondeu Chen seco. Ordem médica. Mas algo naquela resposta gelou o sangue dela. Ângela começou a anotar tudo num caderno velho. Horários. Reações. Silêncios. Descobriu um padrão impossível de ignorar conforme o dia avançava e o efeito das gotas passava. Lucas voltava. Piscava mais. Reagia ao toque. Procurava luz. À noite, sozinha no quarto simples, Ângela pesquisava no celular. Diagnosticado como cego, mas reage à luz. Medicamentos oftálmicos. Sedação. E então ela encontrou algo que fez o estômago revirar, privação visual induzida. Ela quase deixou o celular cair. No dia seguinte, enquanto limpava o quarto do bebê, viu o frasco em cima da bandeja de prata. O rótulo gasto ainda era legível. Leu 1, 2, 3 vezes. Não era tratamento, era sedação. Naquele instante,
Ângela entendeu o tamanho do que estava acontecendo. Não era erro. Não era descuido. Alguém estava mantendo aquela criança cega de propósito. O medo veio como um soco. Ela era só a empregada, invisível. Fácil de desacreditar, fácil de mandar embora. Mas quando olhou para Lucas dormindo tranquilo, algo dentro dela endureceu. Samuel também estava mudando. O luto ainda doía, mas agora vinha misturado com raiva, com culpa, com perguntas que ninguém tinha feito antes. Se existe uma chance, só uma, ele disse certa noite com os olhos marejados, eu preciso saber. Ângela respirou fundo. Então a gente vai precisar olhar onde ninguém quis olhar. E naquele momento, sem perceber, os dois cruzaram um ponto sem volta. Porque quando a verdade começa a aparecer, ela não pede permissão para destruir tudo. Se isso for verdade, alguém destruiu 6 meses da vida do meu filho. Samuel Almeida disse isso com a voz baixa, mas havia algo novo ali. Não era só dor. Era indignação. Ele estava sentado na mesa da cozinha, o caderno de anotações de Ângela aberto à sua frente. Horários, reações, pequenos detalhes que juntos formavam um desenho impossível de ignorar. Ele passou a mão no rosto cansado. Eu confiei em todo mundo, murmurou. No médico, na equipe, em mim mesmo. Ângela permaneceu em silêncio. Sabia que aquele era o momento mais delicado. Não era fácil aceitar que o próprio filho tinha sido enganado. E pior, usado. Nos dias seguintes, eles passaram a agir como se nada estivesse acontecendo. Por fora, rotina normal. Por dentro, atenção redobrada. Samuel voltou a circular mais pela casa. Cancelou compromissos. Passou a observar o filho com olhos que misturavam amor e culpa. E quanto mais ele observava, mais coisas ficavam claras. No fim da tarde, quando o efeito das gotas já estava fraco, Lucas se transformava. Mexia os dedos. Piscava mais rápido quando alguém passava na frente da janela. Um dia Samuel fez um teste simples. Pegou um brinquedo vermelho, aproximou devagar do rosto do filho. Os olhos de Lucas seguiram. Samuel sentiu o coração parar. Ele viu, sussurrou, como se tivesse medo de quebrar o momento. Naquela noite, Samuel chorou como não chorava desde o hospital. Não era só alívio. Era raiva. Era luto dobrado. Pela esposa que não estava ali para ver aquilo. Pelo tempo roubado do filho. Pela confiança traída. Se eu estiver errado, vou parecer louco, ele disse andando de um lado para o outro no escritório. Mas se eu estiver certo, eu não posso fingir que não vi. Ângela respirou fundo. Eu também tenho medo, confessou. Mas alguém precisa falar por ele. Ele não pode. O ponto de virada veio 3 dias depois. Era fim de tarde. A casa estava silenciosa. O mordomo tinha saído. As gotas não eram aplicadas há horas. Ângela preparou o banho de Lucas com cuidado como sempre. Água morna, luz suave entrando pela janela. Quando passou a esponja perto do rosto do bebê, uma gotinha de água escorreu em direção aos olhos. Lucas piscou. Piscou de novo. E então fez algo que fez Ângela prender o choro, virou o rosto na direção dela e sorriu. Não foi um espasmo. Foi um sorriso inteiro, vivo. Ela mal teve tempo de reagir quando ouviu um som atrás de si. Lucas. Samuel estava parado na porta. O bebê ouviu a voz do pai. Girou a cabeça, procurou e encontrou. Pai, esse filho se olharam pela primeira vez. Samuel caiu de joelhos sem perceber. A gravata molhou. O chão não importava. Filho! A voz dele falhou. Você tá me vendo? Lucas respondeu com outro sorriso e segurou o dedo do pai. Naquele instante tudo desmoronou. A dor, a mentira, o passado. Ângela ficou de lado, chorando em silêncio, enquanto Samuel apertava o filho contra o peito, como se tivesse acabado de recebê-lo de volta ao mundo. Minutos depois, ainda tremendo, Ângela estendeu a mão com o frasco que guardava escondido. Isso é o que estão dando para ele todos os dias. Samuel leu o rótulo. 1 vez, 2, 3. Sedação, murmurou. Isso não trata. Isso apaga. Ele levantou o olhar agora firme. A partir de agora, ninguém mais toca no meu filho sem eu saber. Naquele dia, Samuel Almeida deixou de ser apenas um homem em luto. Ele se tornou um pai disposto a enfrentar qualquer coisa. Porque quando essa verdade finalmente aparece, não existe força capaz de fazê-la desaparecer de novo. Eles sabiam. E continuaram mesmo assim. Samuel disse isso com a voz embargada, segurando o prontuário aberto sobre a mesa do escritório.
As anotações da médica estavam ali, frias técnicas escritas como se falassem de um objeto qualquer. Não de um bebê. Não do filho dele. Ângela ficou em pé ao lado, sentindo o peso daquela descoberta cair sobre os dois. Não era mais suspeita. Era prova. Datas, doses, observações. Tudo calculado. Tudo planejado. Ela usou a nossa dor. Samuel continuou. Usou a morte da Vitória. Usou o meu luto. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas dormia no quarto ao lado, respirando tranquilo, livre das gotas, pela primeira vez. Cada respiração dele parecia um lembrete cruel do tempo perdido. Naquela mesma noite, Samuel tomou decisões que vinha adiando havia meses. Ligou para um advogado de confiança. Pediu uma segunda, terceira opinião médica. Mandou suspender imediatamente qualquer contato com a doutora Helena. E pela primeira vez desde o funeral da esposa, chorou abraçado ao filho sem vergonha, sem contenção. Me perdoa, filho, sussurrou. O papai não viu. Os dias seguintes foram de tensão constante. Exames às escondidas, médicos indignados, olhares chocados ao verem as reações de Lucas, à luz, às cores, ao rosto do pai. Um deles disse sem rodeios: Esse menino nunca foi cego, ele foi sedado. A frase ecoou como um soco. Enquanto isso, Ângela vivia com medo. Medo de ser acusada, medo de perder o emprego, medo de algo pior. Mas toda vez que pensava em recuar, lembrava do sorriso de Lucas no banho, e ficava. Se eu for embora agora, disse ela certa noite, ninguém mais vai falar por ele. Samuel a olhou com os olhos marejados. Você já é parte dessa história, Ângela. Não vou deixar que te silenciem. Quando finalmente confrontaram a médica, tudo veio à tona rápido demais. A frieza dela, o nervosismo mal disfarçado, a tentativa de negar o óbvio. Samuel não gritou. Não perdeu o controle. Falou baixo com uma firmeza que assustava mais do que qualquer explosão. A senhora transformou meu filho em um experimento, disse. E agora vai responder por isso. O processo foi devastador. Outras famílias apareceram. Outros bebês. O mesmo padrão. A mesma droga. A mesma desculpa disfarçada de ciência. Ângela testemunhou. Com as mãos tremendo, mas a voz firme. Cada palavra dela parecia arrancar um pedaço da própria história. A infância invisível. O hábito de observar. A recusa em fingir que não viu. Quando a sentença saiu, não houve comemoração. Houve alívio, um choro silencioso, um abraço longo. Meses depois, a casa era outra. Cortinas abertas, brinquedos espalhados, risadas no lugar do silêncio. Samuel voltou a cozinhar. Voltou a trabalhar, mas com outro ritmo, outro olhar. Ângela continuou ali. Não mais só como funcionária, como alguém da família. Uma noite no quarto pintado de azul e amarelo, Samuel segurou Lucas no colo e mostrou um bloquinho vermelho. Isso é vermelho, disse. Sua mãe adorava essa cor. Lucas sorriu apertando o brinquedo. Ângela observou da porta com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez na vida, ela não se sentia invisível. Porque no fim aquela história não era só sobre um bebê que voltou a enxergar. Era sobre quem teve coragem de olhar quando todos preferiram fechar os olhos. A sentença saiu, mas a cicatriz ficou. Samuel leu aquelas palavras no celular, sentado no sofá da sala, enquanto Lucas brincava no tapete com blocos coloridos. A médica tinha sido condenada. Os jornais falavam em justiça, em vitória, em fim. Mas ali dentro ele sabia que nada era tão simples assim. A condenação trouxe alívio, sim. Um peso enorme saiu das costas dele, mas também trouxe um tipo diferente de dor. A dor de olhar para o filho e pensar em tudo o que foi roubado. Meses de descobertas que não aconteceram. Olhares que não foram trocados. Cores que ficaram escondidas tempo demais. Samuel se abaixou no chão e pegou Lucas no colo. O menino riu alto, apontando para a janela aberta, onde a luz da tarde entrava sem pedir licença. Você gosta de luz, né, filho? Ele disse com a voz embargada. Ângela observava da cozinha fingindo organizar as coisas, mas com o coração apertado. Desde o julgamento, ela também carregava sentimentos misturados. Alívio por ter falado. Orgulho por não ter se calado.
e um cansaço profundo como quem segurou o mundo por tempo demais. Você tá bem, Samuel? Perguntou mais tarde quando a casa ficou em silêncio. Angela demorou a responder. Tô. Aprendendo a ficadice sincera. Passei a vida inteira indo embora. Samuel assentiu. Ele entendia aquele sentimento mais do que gostaria. Também tinha passado meses tentando fugir da própria casa, da própria dor. Os dias seguintes foram de adaptação. Consultas médicas, estímulos visuais pequenas, conquistas. Lucas começou a reagir a cores diferentes, a reconhecer rostos, a rir, quando via o pai entrar no quarto. Cada avanço era uma alegria. E um lembrete do que quase foi perdido. Teve uma noite em especial que marcou Samuel. Ele entrou no quarto do filho e encontrou Angela sentada no chão, mostrando cartões coloridos. Esse é azul, ela dizia. Azul como o céu. Lucas balbuciou algo, batendo palminha. Samuel encostou na porta com os olhos marejados. Pela primeira vez desde a morte de Vitória, ele sentiu algo que não era só saudade. Era gratidão. Uma gratidão profunda por aquela mulher que entrou na vida deles sem fazer barulho. E mudou tudo. Angela ele chamou com cuidado. Você sabe que não precisa ir embora, né? Ela engoliu em seco. Eu sei. Mas ainda tô aprendendo a acreditar. O vínculo entre os três foi se fortalecendo aos poucos, sem pressa, sem rótulos. Não era mais relação de patrão e funcionária. Era convivência, era cuidado, era família se formando de um jeito inesperado. A casa antes pesada agora respirava. Cortinas abertas, brinquedos espalhados, risadas no lugar do silêncio. Ainda havia dor. Vitória ainda fazia falta todos os dias, mas a ausência já não dominava tudo. Uma tarde, Samuel levou Lucas até o quarto pintado de azul e amarelo. Passou a mão na parede. Foi sua mãe que escolheu essas cores, disse baixinho. Ela queria que você acordasse vendo o mundo cheio de luz. Lucas olhou ao redor curioso, atento, vivo. Samuel fechou os olhos por um instante. Não para fugir, mas para agradecer. Porque no fim aquela história não era só sobre uma injustiça desfeita. Era sobre recomeços difíceis, sobre aprender a viver depois da dor e sobre entender que às vezes a esperança entra pela porta dos fundos, carregando um balde, um pano e uma coragem que ninguém percebeu a tempo. Agora que tudo passou, é que começa a parte mais difícil. Samuel percebeu isso numa manhã comum, enquanto preparava o café, e observava Lucas sentado no cadeirão batendo a colher com força na mesa, rindo do próprio barulho. A casa estava cheia de luz, de vida, de sons. Mas por dentro, ele ainda sentia um cansaço antigo profundo. Um cansaço que não some só porque a justiça foi feita. Depois do julgamento, muita coisa mudou rápido demais. Reportagens, advogados médicos, pedidos de entrevista. Pessoas dizendo que ele foi forte, que venceu. Mas ninguém perguntava como era acordar todo dia com a sensação de ter falhado com o próprio filho, mesmo sem saber. Às vezes, Samuel acordava no meio da noite e ia até o quarto de Lucas só para confirmar que ele estava ali respirando e enxergando. Ficava parado no escuro observando o peito do menino subir e descer. Era alívio misturado com culpa. Eu devia ter visto antes, murmurava para ninguém. Angela também carregava suas marcas. Depois de tudo, ela passou a ser vista, ouvida, elogiada. Mas no fundo, ainda era a mesma mulher que passou a vida tentando não incomodar. O reconhecimento não apagava anos de invisibilidade de uma hora para outra. Certa tarde, enquanto dobrava roupas na sala, ela parou, sentou no sofá e ficou olhando para as próprias mãos. Parece que agora todo mundo espera que eu seja forte o tempo todo, disse quando Samuel se aproximou. Ele sentou ao lado dela. Você não precisa ser nada além do que é. Ela respirou fundo. Aquela frase simples bateu mais forte do que qualquer discurso. Lucas continuava avançando rápido. Começou a reconhecer cores, rostos, movimentos. Gargalhava quando via o pai chegar, se acalmava quando ouvia a voz de Angela. Cada pequena conquista era uma vitória silenciosa. Mas também vinha acompanhada de um pensamento inevitável. Isso deveria ter acontecido antes. Numa consulta, a terapeuta disse algo que ficou ecoando na cabeça de Samuel. Ele vai se desenvolver muito bem. Mas o vínculo também precisa ser cuidado. O de vocês. E o seu consigo mesmo. Samuel saiu dali pensativo. Naquela noite voltou ao quarto pintado de azul e amarelo.
Passou a mão na parede como já tinha feito tantas vezes. A gente sobreviveu, Vitória sussurrou. Mas ainda estamos aprendendo a viver. Aos poucos ele começou a diminuir o ritmo. Voltou a cozinhar por prazer, não por obrigação. Levava Lucas para passear no jardim, deixava o sol tocar o rosto do menino. Começou a falar da mãe de Lucas em voz alta sem medo de desabar. Ângela passou a ficar mais. Não por necessidade, por escolha. A casa já não a assustava. Pela primeira vez, ela não sentia vontade de fugir quando criava raízes. Eu nunca tive um lugar para ficar, confessou uma noite. Sempre achei que era só questão de tempo, até me mandarem embora. Samuel olhou para ela com firmeza. Aqui você não é passageira. Ela não respondeu. Só deixou as lágrimas caírem. O que eles estavam construindo não era perfeito. Havia dias difíceis, lembranças duras, silêncios desconfortáveis. Mas também havia algo novo presença. Escuta, cuidado. Samuel entendeu que justiça não cura tudo. Que verdade não apaga a dor. Mas também aprendeu que recomeçar não exige esquecer. Exige permanecer. E naquela casa antes marcada pela ausência, 3 pessoas feridas aprenderam juntas algo essencial. Não basta devolver a visão a quem foi privado dela. É preciso aprender a enxergar de novo a própria vida. E isso, dia após dia, eles estavam conseguindo fazer. O tempo passou, mas não passou rápido. Depois de tudo o que viveram, Samuel achava que a vida ia finalmente voltar ao normal. Descobriu aos poucos que não existia mais normal. Existia outra coisa, uma vida nova construída em cima de cicatrizes ainda sensíveis. Lucas já não era apenas o bebê quieto que ficava no colo. Agora engatinhava pela sala tropeçando nos próprios brinquedos, rindo alto quando caía e levantando de novo. Cada movimento era uma vitória. Cada olhar curioso para o mundo fazia o coração de Samuel apertar de alegria e de dor ao mesmo tempo. Às vezes ele se pegava observando o filho em silêncio, pensando em quantas coisas quase foram roubadas dele. Quantos risos. Quantas cores. Quantos começos. Pai tá aqui, dizia mesmo quando Lucas ainda não entendia todas as palavras. E Lucas olhava, sempre olhava. Ângela continuava ali, mas agora sua presença tinha outro peso. Não era mais só a mulher que limpava a casa ou cuidava do bebê. Ela fazia parte dos dias. Do café da manhã bagunçado, das consultas médicas, das noites em que Samuel simplesmente sentava no chão da cozinha porque o cansaço emocional vencia. Tem dias que eu não sei se tô indo pra frente ou só sobrevivendo, ele confessou uma noite com a voz baixa. Ângela sentou ao lado dele no chão frio. Sobreviver já é ir para frente, Samuel. Principalmente depois de tudo. Ela sabia do que falava. Também tinha noites em que o passado voltava sem pedir licença. As casas por onde passou. A sensação de nunca pertencer. O medo de a qualquer momento tudo aquilo desaparecer. Mas algo dentro dela estava diferente. Pela primeira vez não sentia vontade de fugir quando criava laços. Pela primeira vez não se sentia um erro ocupando espaço. O processo judicial tinha acabado, mas as consequências continuavam. Novas famílias começaram a procurar Samuel depois que o caso veio à tona. Pais confusos, mães com medo, histórias parecidas demais. Ele ouviu todas, não como empresário, mas como pai. Se você não tivesse falado, uma mulher disse chorando. Samuel engoliu seco. Se Ângela não tivesse ficado, respondeu. Essa verdade nunca saiu da cabeça dele. Numa tarde simples, sentados no quintal, Lucas brincava com folhas secas enquanto o sol atravessava as árvores. Ângela observava em silêncio. Você já pensou no que vem depois? Ela perguntou. Samuel respirou fundo. Eu penso todo dia. Tenho medo de errar de novo. Ela sorriu de leve. Errar vai acontecer. O que muda é que agora você vê. A frase ficou no ar. Samuel percebeu que não era só o filho que tinha recuperado a visão. Ele também tinha. Para as pessoas ao redor. Para a dor que fingia não sentir. Para o amor que ainda tinha medo de aceitar. Naquela noite colocou Lucas para dormir. O menino segurou seu dedo com força como se dissesse fica. Samuel ficou. Quando saiu do quarto, encontrou Ângela no corredor. Eu não sei como agradecer, ele disse. Ela balançou a cabeça. Não agradece. Só não deixa ninguém ser invisível aqui dentro. Nem você. Ele assentiu. A casa ainda guardava lembranças difíceis. Mas já não era um lugar de silêncio.
Era um lugar de passos, de vozes, de vida acontecendo de novo. E mesmo sem promessas grandiosas, os três aprenderam algo essencial. O amor não apaga o passado, mas ele ensina a viver apesar dele. E isso, para quem quase perdeu tudo, já era mais do que suficiente. Os meses seguintes passaram de um jeito diferente. Não mais com o peso do medo, mas com aquele cansaço bom de quem reconstrói a vida todos os dias. Lucas agora já andava pela casa tropeçando nos próprios passos, rindo alto, apontando para tudo como se o mundo fosse uma grande descoberta atrasada, e de certa forma era mesmo. Samuel observava o filho correndo pelo quintal sob a luz do fim de tarde e sentia algo que não sentia. Havia muito tempo paz. Não uma paz perfeita sem dor, mas uma paz real construída com esforço, verdade e coragem. Ele sabia que nunca esqueceria a vitória. A saudade ainda doía, mas já não era um buraco sem fundo. Era um amor que continuava de outro jeito. Ângela permanecia ali não por obrigação, mas por escolha. A casa que um dia a assustou, agora a acolhia. Pela primeira vez, ela não se sentia invisível. Não era a funcionária nem a ajudante. Era parte da rotina das decisões da família. Numa noite simples, Lucas adormeceu no sofá, abraçado a um brinquedo colorido. Samuel o pegou no colo e, antes de levá-lo ao quarto, olhou para Ângela. "Se você não tivesse ficado", ele começou. Ela interrompeu com um sorriso calmo. "Se eu não tivesse ficado, outra pessoa teria visto. O mundo precisa de gente que fica." Samuel entendeu ali que aquela história nunca foi só sobre visão. Foi sobre atenção. Sobre não virar o rosto. Sobre escolher cuidar mesmo quando seria mais fácil ir embora. Às vezes, o maior milagre não é o que muda de repente, mas quem decide permanecer quando todo mundo desiste. Quantas injustiças continuam só porque ninguém quer ver? Quantas vidas poderiam ser transformadas se alguém tivesse coragem de ficar um pouco mais, olhar com mais cuidado e agir com o coração? E você, o que faria no lugar dela? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coração.